Ô Zaidan, você acompanhou o presidente Jair Bolsonaro falando ontem a respeito do que aconteceu lá no IPHAN, em que ele, num evento promovido pela Fiesp, fala que diante de um impedimento que foi colocado pelo IPHAN numa construção de uma loja do empresário Luciano Hang, ele ficou sabendo e preferiu ripar todo mundo lá para colocar gente dele lá dentro, gente que não desse trabalho pro governo. Você chegou a ouvir isso? Eu não ouvi ontem essa parte, eu ouvi uma outra parte. Hoje é que eu fiquei sabendo dessa parte do IPHAN. Ontem, a parte que eu acompanhei, ele falou a respeito da questão do marco das terras indígenas, né, que é uma discussão que está no Supremo. Aliás, é um dos assuntos sobre os quais terá de se pronunciar o André Mendonça. O presidente acha que já no voto do André Mendonça já é um voto da maneira, a respeito do marco temporal, que vai votar com o governo, né? O André Mendonça, como advogado-geral da União, tomou posição, mas ali é uma posição institucional, né? De defesa da posição do governo. Embora seja a Advocacia Geral da União, na prática ela vira a Advocacia Geral do governo. E defendeu a posição do governo. Resta saber agora, se como julgador e não mais como advogado, se ele vai manter a mesma posição. O Fachin já se pronunciou favoravelmente, o Nunes Marques contra. E resta saber agora, há uma vista, um pedido de vista do Alexandre Moraes. Então ele falou disso. Falou também da questão ambiental, necessidade de mudar a legislação ambiental, mas eu não tinha, no trecho que eu vi ontem, ele não tinha falado de IPHAN. Hoje que eu fiquei sabendo. E, independentemente se o tal azulejo que foi descoberto lá nas escavações para a construção da loja, se ele tem valor arqueológico ou não, independentemente de saber se houve exagero do IPHAN para tudo por causa do azulejo, eu não sei direito como é a história, mas isso é mais um episódio da cordialidade do Sérgio Buarque de Holanda, não é? Ou seja, o pedido de um amigo para o chefe de Estado, para o chefe de governo. Porque imagine quantos passam por esse tipo de situação, mas não conhece ninguém lá em cima. Não tem o atalho, né, Zaidan? Não tem o atalho. Mas como era o Hang, ele não só tem o atalho, ele tem a linha direta. Ele tem o telefone, ele tem o WhatsApp, ele tem tudo para falar com o presidente diretamente, não é nem com o ministro. O problema é quando o atalho transforma um departamento que primeiro precisa saber para que serve, qual é a história e de que maneira ele se comporta de maneira genérica sobre todas as decisões, e não de uma maneira específica com uma, né? Claro. Não, e você pode até dizer assim, olha, eu vou saber se a decisão deles é correta, se houve uma decisão porque é você, se houve alguma perseguição, não é? Vou saber. Mas não, imediatamente demita-se todo mundo. E, aliás, ele falou que colocou lá um outro cara, mas na verdade foi uma mulher, não, uma pessoa especializada em turismo, nem é da área, foi colocada lá no IPHAN. E a frase que vem na sequência, Zaidan, e que me preocupa fizemos a mudança e o IPHAN nunca mais deu problema pra gente. A questão não é dar problema, a questão é ser legítimo com todos os processos e tem que agir dentro da legalidade com qualquer um e não dar trabalho ou não pro governo, né? Claro, não pode perseguir ninguém e nem pode beneficiar ninguém. Ele tem de cumprir a função dele. A sociedade paga o IPHAN para que ele cumpra essa função, não é? E o presidente não pode mudar essa função, não pode interferir nessa função, não pode tirar alguém porque adotou uma medida, tomou uma decisão, contrariou um amigo. Mas, de novo, eu volto naquela questão do Sérgio Buarque de Holanda, né? Esse é o costume nacional. Quem está no poder é cordial, ou seja, é cordial com seus amigos, seus correligionários, seus apoiadores. É a história a lei para os inimigos, né? Para os amigos, o apoio, o favor. Essa é a cordialidade a que ele se referiu na sua obra fantástica sobre sociologia brasileira. Então é o que vemos, continuamos vendo. É ridículo. É ridículo que uma medida seja adotada porque a reclamação veio do amigão do peito. Como se fosse algo privado, né? Como se fosse ali uma relação entre particulares. Não é. É entre o Estado brasileiro e um particular. Não tem cabimento isso.